Tá bom? Como é que fala bom dia em japonês? Ohayou. Omayo? Só que mais formal é Ohayou gozaimasu. Ohayo Ohayou gozaimasu. gozaimasu. É. Ohayo dia, né? Ohayou dia. É só lembrar do Ohayo dia. Ohayou dia. Agradecer por ter aceitado o meu convite para falar hoje sobre filhos, né? Sobre criação de filhos, e um assunto que o senhor entende bem, já passou aí por uma, né, por essa fase, hoje está desfrutando de uma colheita, né, que o senhor plantou. E a pergunta de hoje, né, que nós vamos tratar aqui é como despertar o chamado nos nossos filhos, como encaminhá-los na presença de Deus para que eles desenvolvam o ministério, desenvolvam o chamado. E antes de passar já a palavra para o senhor, queria mandar um abraço aqui, o evangelista Elton, acabou de entrar aqui, fez uma live comigo ontem, ele. Maravilha. E também a Regina Felipe, a irmã Rose está aqui também com a gente, minha mãe. Deus abençoe a todos. Posso, Claudeci? Pois não. O que o senhor tem para nos orientar sobre criação de filhos? Olha, pastor, eu estou com mais de quase 35 anos de casado, né? Quase. E 34 anos. 34. 34 anos de casado, né? E, olha, criar filhos, eu vejo assim que não é fácil, né? Uhum. De uma maneira boa, de uma forma que eles consigam entender, né, as coisas e depois conseguir caminhar por aquele caminho que você ensinou. Não é fácil, né? Então, eu creio que para todos os pais, né, que estão iniciando, vem aquela preocupação, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou criar os meus filhos? Eu acho que essa preocupação passa, né, pela cabeça de todos os pais, né? Quando Pastor, o senhor está... Voltando um pouquinho na live passada, o senhor está aí há 17 anos, não é isso? Dessa última vez agora 17 anos, seus filhos, eles tinham quantos anos? Na verdade, acho que tem uma filha sua, a caçula, que nasceu aí, não foi? Nasceu aqui. Entendi. E os outros dois mais velhos foram para aí eram adolescentes, é isso? Isso. O que está mais velho agora, quando ele veio, ele estava mais ou menos com 15 anos. Né? E o do meio estava com 7 anos, mais ou menos. E aí eu fico imaginando o seguinte, a gente aqui no Brasil, né, a gente tem uma facilidade em relação ao idioma, né, às amizades, porque eles, né, vão para a escola, tem os amigos, tem o pessoal da igreja. Meus filhos estão numa fase de adolescência que eles estão envolvidos com os outros adolescentes da igreja, então isso motiva eles. Aí eu fico imaginando, né, esses adolescentes aí chegando num país, porque um com 15 anos, outro com 7 anos de idade, o choque cultural de chegar num país com um outro idioma, outra língua, literalmente sem conhecer ninguém,
sem amigos, e ainda, né, 2 anos depois, mais uma filha que nasce. E eu fico pensando, meu Deus, que desafio, né? É um desafio muito grande, né? Um desafio muito grande. É realmente isso que o pastor falou, é uma pura verdade, entendeu? Pura verdade. Os adolescentes, as crianças que vêm, têm muita dificuldade, né, nessa adaptação aqui a esse país, né? Adolescentes, eu creio que é pior ainda, né? Dificulta mais ainda, né? E mesmo os que nascem aqui têm essa dificuldade, né? Que queira ou não, ele é estrangeiro, ele é filho de estrangeiro, Uhum. e ele tem uma certa dificuldade de relacionamento aqui na escola e poucos amigos, né? Eu, quando cheguei aqui, 17, quase 18 anos atrás, com eles, eu senti muito isso, né? Eu vi muito isso, presenciei, passei, eu e minha esposa passamos muito por isso, né? Você tem que estar mais com eles, né? E mesmo tarefa de escola, tudo, sabe, Nossa. precisa estar junto com eles, porque vem aquele monte de tarefa para fazer e, né? E eles sabem menos, né? Então, é uma dificuldade muito grande, né? E é amigos, é vizinho, é ir, é vir, é falar, né? Realmente é bem preocupante, é bem difícil. Passamos a fase bem difícil e ainda passamos, né? Até eu mesmo, que já tô acostumado aqui, né? A gente passa a cada momento, a cada lugar que você está, passa dificuldade, né? Então, eu creio que eles passaram muito, né? Até minha filha, que nasceu aqui, mas ela, ela, ela tem a idade de entrar na escola, falava praticamente o português só, né? De repente, do dia para o outro, está entre os alunos que só falam japonês, né? Eu lembro do primeiro dia que ela chegou na classe, pequenininha, né? 7 anos, 6 anos e pouco, e a gente estava ali junto, lá atrás, e a professora falava e de repente ela olhava para trás, né? Tentando, o que eu vou fazer? Não estou entendendo nada, né? Então não é fácil, né? É claro que logo aprende, né? Hoje ela já tem dificuldade com o português, né? Hoje ela fala japonês, mas tem dificuldade para falar o português. Sim, até para se comunicar com a gente, às vezes tem muita dificuldade, né? Entendi. E aí, pastor, assim, a pergunta é qual que é o segredo, né, para educar os filhos, para que os filhos entendam o projeto de Deus, entendam que Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, e que eles, né, decidam cumprir esse chamado e não se percam no caminho. Olha, pastor, eu creio que cada um tem o seu modo de pensar, né? Mesmo sendo uma pessoa que conhece a palavra do Senhor, né? Os crentes, as pessoas não crentes, os que conhecem, os que não conhecem a palavra do Senhor, todos nós temos maneiras diferentes de pensar, Sim. né? E isso nós passamos para os nossos filhos, entendeu? Agora, veja bem, eu praticamente eu criei 2 filhos que já são casados, né? O meu primeiro, que chegou com 15 anos, praticamente aqui no Japão, hoje ele é o pastor da igreja, ele está dando continuidade ao trabalho que fundei juntamente com minha esposa, né? Hoje está dando continuidade, cuidando de toda a igreja, de todo o ministério, passando tudo para ele. Que O benção. do meio também está casado, toca no louvor e está firme, é um menino realmente firme na fé, entendeu? Firme na fé. Os 2 filhos meus, alguém que eu posso assim dizer, eu não tenho preocupação em estar lá na fábrica, está se corrompendo, está se desviando, está participando das coisas, não está. Eu tenho certeza, porque conheço eles bem. Eles têm firmeza na palavra, entendeu? É Depois músico, minha músico filha. na igreja? Oi? Ele é músico na igreja? Músico da igreja. Os 2 são músicos, né? Certo. E a minha menina também, que hoje já tá tocando louvor, né? Entendeu?
Então, os três filhos meus estão no altar, né? Olha, eu vejo assim, que com toda essa dificuldade, para quem conhece a palavra do Senhor, para quem não conhece, eu creio que é mais difícil um pouco. Sempre eu falo isso. Em todas as áreas da nossa vida, nós temos dificuldades. Mas para quem não conhece a palavra, ele tem mais dificuldades. Certo. Agora, quem já conhece a palavra, eu creio que ele tem um meio. Em qualquer área da vida dele, se ele vier errar, erra por um descuido, tá? Mas nós temos um meio. Tá? É que erramos por não procurar na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor tem tudo. O que acontece hoje é que, falando de nós, as pessoas que estão na igreja, eles se envolvem com muitas coisas, procuram muitas coisas e não vão para a palavra, para a oração. Aí, mesmo estando ou tendo aquele conhecimento da palavra, dizendo que conhece, ou até conhece mesmo em parte, não consegue, entendeu? Se encaminhar, e menos os seus filhos ainda, sua família, entendeu? Menos sua família. Então, nós temos na palavra respostas, né? Então, eu disse assim, no início eu disse, todos nós temos dificuldade, principalmente no início, né, quando casamos, né? E eu tive isso também. Mas eu fui para a palavra, entendeu? Fui para a palavra. A palavra de Deuteronômio 6:6 diz assim, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro tem que estar no nosso coração, entendeu? E essa palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tá. E as intimarás, inculcarás a teus filhos. E dela falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Glória a Deus. Então, quando nós temos dificuldade em qualquer área, mas estamos falando da família, dos nossos filhos, vamos para a palavra. Entendeu? Então, podemos ver que nós precisamos conhecer algumas coisas e passar isso para os nossos filhos. Uhum. Mas não somente, como disse para o pastor esse dia, não somente falando, sabe? Tem pessoas que falam demais. Entendeu? Sim. Cobra tudo, assim, vai falando, não para de falar o dia inteiro, entendeu? Não é isso que falarás aos teus filhos andando, mas levando-se, porque para falar com os filhos ao redor da mesa, então você pode pensar, não, cheguei do serviço, vou orar, vou ler a Bíblia, vou falar, tudo bem. Mas e depois? Andando com eles pelo caminho, deitando, levantando. Eu creio que isso fala muito de exemplos. É no dia a dia, né? No dia a dia. Não é só falar, é você fazer. Se você está junto com a pessoa e você está fazendo, não tem como, a pessoa vai aprender a fazer. Muito bom. Não tem outro caminho. Entendeu? Então, se for falar dos meus filhos, pastor, esses 16 anos, pelo menos, que está a igreja aqui em Minocamo, né? Então, para que se eu acho que estar dentro da igreja, sabe? Criar meus filhos dentro da igreja é bom, então eu preciso ir. Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu nunca faltei em culto. Em todo trabalho de oração, estava lá. Na limpeza da igreja, eu ia lá ajudar. Sempre ajudei. Na cantina, eu sempre ajudei. Tudo eu ajudei. Entendeu? Então, eu estava ativo em tudo. O que aconteceu com isso? Os meus filhos foram atrás. Se envolveram junto, né? Se envolveram junto. Entendeu? Então, eu tenho um filho que hoje é pastor da igreja, que eu nunca ouvi ele falar, pai, hoje acho que eu não vou. Entendeu? Ele foi todos os cultos. Ele só faltou uma semana porque casou na lua de mel. Aí o outro, segundo filho, também. Eu não me lembro de falar, hoje eu tenho um compromisso. De hoje eu estou cansado. Sendo que aqui a gente trabalha bastante.
Meu filho tá com... Nós estamos com 17 para 18 anos aqui no Japão. Faz 17 anos que ele trabalha numa fábrica. Desde que chegou, entrou na fábrica, está na mesma fábrica. Então, o segundo filho também não faltou nunca na igreja. Que eu me lembro, não. Entendi. Entendeu? Por quê, pastor? Porque eu estava lá, minha esposa estava lá, todo o trabalho está lá. Então, tudo que a gente faz se esforça muito. Dízimo, oferta. O pai, se quer, se acha que isso é bom para o futuro dos filhos, ele precisa fazer. Entendeu? Vai lá, é no momento da oração, levanta a sua oferta assim, sabe? E com fé, ele ora, recebe, vai lá, deposita, sabe? No gasofilácio, volta para trás, senta, Deus nos dará vitória, filho, nós venceremos isso. Então, sabe? Filho está doente, reclamou de uma dor, filho, vem aqui, quero orar por você, coloca as mãos, Deus, eu curo meu filho agora, no poder da tua palavra. Isso vai gerando dentro dos filhos. Hoje, meu filho casado, ele vem da casa dele, passa aqui em casa, pai, ora por mim que eu estou com uma dor na perna, com dor de cabeça. Entra em casa, eu oro por ele e vai embora. Que benção. Então, pastor, temos pensamento diferente, dificuldades, vamos para a palavra. Né? Então, outra coisa que eu vejo que há muitos erros, sabe? Eu já ensinei bastante, já falei bastante sobre isso. É uma coisa que eu vejo que está aumentando cada dia. A maioria dos pais, hoje, criança com 2 anos, 3 anos, 4, 5, 7 anos, manda nele, manda na mãe. É verdade. Isso não tem como admitir um negócio desse. Uma criança com 3 anos pega um celular, o pai precisa falar assim, filho, me empresta esse celular que eu preciso usar. Não. Dá para o seu pai precisa. E acaba nisso mesmo. Não consegue. E a criança se acha a dona da casa, né? Manipula, né? Manipula os pais. Sabe o que vai acontecer, pastor? Essa criança, ela vai se desviar e ela vai para o inferno. Entendeu? Como posso falar isso? Pela palavra. Uhum. Pela palavra. Eu até coloquei aqui algumas importância de reconhecer a autoridade. Se ela não aprender a reconhecer a autoridade do pai e da mãe, ela não vai reconhecer do professor. O pastor sabe disso. Sim. Ela não vai reconhecer a autoridade do trânsito, entendeu? Do pastor. Pastor, agora, verdade. como que eu vou cobrar ela depois? Ou como que eu vou ensiná-la a respeito de Deus? Entendeu? Uma coisa que nós devemos entender muito bem é a autoridade que há no nome, nesse nome. Se ela desconhece o que é autoridade, porque eu estou ensinando ela assim, Uhum. ela manda em mim. É verdade. Como que eu vou falar sobre Deus? Eu posso até falar, mas é isso que eu falo. Fala, mas age diferente, ela aprende diferente. O caminho de morte. É verdade. Pastor, eu hoje fiz uma enquete, como a gente ia tratar sobre esse assunto, eu queria saber assim, a opinião das pessoas. As pessoas que seguem aqui o Instituto Ruache, que seguem as nossas redes sociais. Eu não sei se você chegou a ver essa enquete, mas eu fiz uma pergunta assim. Inclusive, coloquei uma foto da minha filha, ela cantando na igreja. Esse final de semana, ministrou louvor aqui, e tem 13 anos ela. E eu fiz uma pergunta assim: se Deus te pedisse os seus filhos para a obra missionária, você os entregaria? Você os daria? E eu achei curioso a resposta de algumas pessoas. Achei curioso. Algumas pessoas falaram assim,
como assim Deus, se Deus pedisse? Deus ele não pede, Deus ele manda. Se ele mandar, não tem o que os pais fazer. Aí uma pessoa respondeu esse comentário dizendo o seguinte: mas Deus respeita o livre-arbítrio. Se a pessoa não quiser ir, se ela não aceitar o chamado, ela não vai, Deus respeita. E é interessante, começou a surgir esses comentários assim. Aí outra pessoa respondeu assim: mas isso é uma escolha deles. A pergunta não é se eu os daria para a obra missionária, porque isso aí tem que ser uma escolha, uma decisão deles. Eles que vão decidir se eles querem ou não. Aí outra pessoa respondeu assim: mas a pessoa para poder ir tem que ter o chamado missionário. Se não tiver chamado missionário, não vai. Então, as perguntas elas vão se diversificando, né? E depois, para algumas pessoas, eu respondi. E eu disse o seguinte: queria saber se eu concordo com essa minha visão. O chamado, ele já existe, já foi feito. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, Deus ele não vai mandar uma coisa que ele já mandou. Exatamente. Já está ordenado na palavra. Agora, o que nós pais, inclusive hoje à noite eu acabei de ministrar na Ágape aqui sobre filhos e trouxe essa palavra lá na igreja. O que nós precisamos fazer é incentivar e preparar, porque o chamado já tem. Porque hoje em dia o que os pais fazem? Meu entender, a minha visão. Os pais eles preparam o filho para o mercado de trabalho, eles se preocupam, não, meu filho precisa fazer uma faculdade, meu filho precisa fazer uma faculdade de medicina, de engenharia, para ele se tornar um bom profissional. Então, os pais investem na educação dos filhos para que ele se torne um bom profissional no futuro. Mas os pais não se preocupam. Os pais não se preocupam em investir no ministério dos filhos, para que ele se desenvolva ministerialmente. Então, assim, algumas pessoas eu respondia, eu fui, vi que a pessoa tinha feito uma resposta assim meio... E aí eu chamava a pessoa e falava assim, a resposta para essa pergunta, se Deus te pedisse, na verdade Deus já pediu. Ele já pediu. Na palavra dele, ele já pediu. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, o que nós pais precisamos fazer é incentivar os nossos filhos, encaminhá-los na presença de Deus, desenvolver o que eles têm de potencial, o que eles têm de chamado e prepará-los para o ministério. O que o pastor acha disso? Rosana, minha prima, graças e paz, seja bem-vinda. Pastor, eu concordo plenamente, é a pura verdade, entendeu? É a pura verdade. Agora, olhando para o pastor Paulo, né? Olhando para você, Tá. que você tem feito o seu trabalho, o pouco que eu te conheço, eu já posso, assim, enxergar os seus filhos, entendeu? Posso enxergar os seus filhos. Agora, se uma pessoa, ele só vai de vez em quando na igreja, se ele faz de vez em quando uma coisa, se ele evangeliza de vez em quando uma pessoa, se os seus filhos não vê ele evangelizando ninguém, entendeu? É muito difícil dele ser um missionário, sabe? Só com uma chamada específica, assim, muito forte, algum envolvimento que ele tiver com outra pessoa, entendeu? Muito próximo, para desenvolver isso. Entendeu?
pastor falou é pura verdade, entendeu? Nós, como os pais, preocupamos muito, né, com o futuro dos filhos, questão financeira, né, o serviço dele, o trabalho dele. Amém? Parece que cortou um pouquinho. Nós preocupamos muito com o futuro do nosso filho na questão financeira, no trabalho dele, o que ele vai fazer no futuro, né? E esquecemos da ordem do Senhor, né? Da ordem do Senhor. Como o pastor falou, é verdade, o Senhor já enviou, o Senhor já mandou ir fazer discípulo, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Agora, cabe a nós obedecer esse chamado, né? Obedecer esse chamado, né? Eu larguei no Brasil, eu até não estou aqui porque não tenho condições de viver no Brasil. Eu tenho condições, entendeu? Sou aqui porque amo a obra missionária aqui, meus filhos têm pagado um preço também aqui, né? Deixou primos, deixou muita coisa no Brasil, de viver uma vida bem melhor no Brasil. Né? Sim, com certeza. Para estar envolvido com a obra, vendo a necessidade da obra. Então, como despertar esse chamado nos nossos filhos? Mostrando na palavra para ele, filho, está escrito aqui, Marcos 16, que mostra para eles, diz, ide por todo mundo, o que eu tenho feito, o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo. Precisamos obedecer. Chama a família, vamos obedecer essa palavra também? Temos obedecido aqui, aqui e esta. Entendeu? Inculcar isso na cabeça da família. Mas quando nós fazemos isso, olha, os nossos filhos provavelmente também farão. Porque sempre que eu prego, eu não consigo pregar sem lembrar do meu pai. Sempre que eu estou diante de uma pessoa ali, em qualquer lugar, na fábrica, eu evangelizo todo dia. Quando eu estou diante da pessoa, eu logo lembro do meu pai, porque meu pai não perdia tempo. Meu pai evangelizava, fazia culto toda semana em casa. O culto na minha casa, quando eu era adolescente, era de 50, 80 pessoas dentro de casa. Uau. O papai ia arrastando as coisas, porque ele convidava, e no dia de culto estava cheio a casa, né? E levava uma pessoa para a igreja, evangelizava. E nos últimos 15 anos da vida dele, ele só fez isso. Então, eu aprendi com ele, né? Eu aprendi com ele. Nós precisamos urgentemente despertar esses nossos filhos. Despertando isso, vai garantir, pelo menos, a salvação deles. É verdade. Entendeu? A salvação deles. A Bíblia diz para que vades e deis fruto. Entendeu? Então, não evangelizar hoje. Primeiro, ter o conhecimento da palavra, ter oração, tudo bem. Mas não evangelizar hoje é um pecado contra Deus. É isso que eu falei, que não conhece a autoridade. Precisa conhecer. Ele nos enviou, ele nos ordenou. E precisamos ir. E não ir é um pecado. O apóstolo Paulo reconheceu isso e diz, ai de mim. É verdade. Ai de mim. Aleluia. Se não pregar o evangelho. Então precisamos ir para a palavra. Ler a palavra. O que tem acontecido hoje, pastor? As pessoas têm só ouvido, não quer ler. Não quer estudar. Então, hoje se ouve muito pouco. Louvores que não ensinam a palavra. Tem um monte de coisa, mas não tem palavra. Muitas pregações que tem um monte de historinha, mas não tem a palavra. Então temos que ir para a palavra, ler. Verdade. Eu preguei, faz quase 40 anos que eu prego desde os meus 15, 16 anos. Eu preguei muitas vezes, pastor, coisas que hoje eu me arrependo. Coisa que eu ouvi e passei. E quando eu fui para a palavra, eu vi que não era aquilo. Entendeu? Muitas pregações, muitos assuntos, muitos estudos. Eu fiz, sabe, de coisa que eu ouvi e passei. Mas quando nós vamos para a palavra, lê. Entendeu? Aí você vê que parece com aquilo, mas não é bem aquilo.
mas em questão, falando sobre o chamado missionário, entendeu? E fazer isso e despertar isso enquanto é tempo dos nossos filhos. Ele precisa ser um doutor, ele precisa ter uma faculdade, ele precisa, entendeu? Mas não pode esquecer a ordem do Senhor. Entendeu? Fale A gente e percebe... faça. Desculpa, pastor, pode falar. Pode falar. Pode concluir. Fale, ensine seus filhos e faça para eles verem. E você vai ter filhos missionários. Entendeu? Filhos missionários. Olha, eu olhando a palavra, eu vejo que precisa ter mais lives assim, precisa ter mais ensinamentos assim voltados para esse assunto da família. A Bíblia diz que se você não cuida bem da sua casa, entendeu? Como vai cuidar da casa de Deus? Se você não cuida, em vão é a sua fé, você é pior do que o incrédulo, pior do que aquele que não conhece, que não crê. Você conhece e não faz, conhece e não ensina. Uhum. É pior do que aquele que não conhece. Então precisamos, entendeu? Ensinar. Você sabe quando nós chegarmos no céu, pastor? Você sabe que quando nós chegarmos no céu, a recompensa será muito grande para aqueles que ensinam. Vai ter recompensa disso, e outro, e outro, e outro. Nós estudamos, sabemos isso. É verdade. Né? Mas a Bíblia diz, para aquele que ensina, grande será o seu galardão. Então ensina em casa, ensina na rua, ensina na igreja, ensina em todo lugar. Queria dar uma boa noite ao meu primo, que também entrou aqui. As paz, primo, seja bem-vindo. Uma das coisas que eu percebo, apóstolo, nos dias de hoje, é que a igreja, de uma forma geral, eu estou falando, né, da igreja num contexto geral, tem se falado muito pouco sobre missões, sobre a necessidade dos perdidos, Sim. sobre os povos não alcançados. Assim, é algo muito raro, muito escasso. Às vezes a gente ouve falar alguma coisa num culto de missões que se faz uma vez no mês, ou se faz uma vez no ano, aí vai se falar sobre estatística de povos que ainda não foram alcançados, mas eu fico pensando o seguinte, se os líderes, inclusive na semana passada, eu fiz uma live com o pastor Alexandre, mandei um abraço seu para ele, ele falou, nossa, eu estive lá no Japão, fiquei 4 meses lá com o Sr. Claudemir, e verdade. Conversar com ele, né, sobre essa questão do quanto pouco se fala, quanto pouco se ensina, o quanto pouco se mostra sobre a necessidade e a realidade do campo missionário, vindo por parte das lideranças, dos dirigentes de congregação, que não passam isso para a igreja. E se a igreja ela não é ensinada, se a igreja ela não recebe essa instrução, se ela não aprende a amar a obra missionária, ela não é incentivada a orar pelos missionários, pelo campo missionário, ou seja, os nossos filhos também, que estão na igreja, eles também não vão ter a chama acesa, a chama de missões, não vão se preocupar com a salvação dos perdidos. E aí a única forma que nós temos de acender, né, essa chama no coração dos nossos filhos, para que eles se interessem pelo ministério, para que eles desenvolvam o seu chamado, como o senhor falou, ensinando, nós como pais, ensinando, falando, mostrando, e principalmente com exemplo, não é isso? Exatamente. Exatamente. É um assunto, é uma área que precisa ser muito... precisa conhecer bastante,
e ensinar. E do jeito que está escrito, né? Do jeito que está escrito. Se pegar e abrir a palavra na nossa casa e ler perto dos nossos filhos, né? Olha, tá falando sobre missões aqui. Se nós não estamos indo agora, vamos orar pelos missionários que estão longe. Fale um pouco sobre missões. Vamos orar agora, irmão. Todos os filhos vão orar. Vão. Se eles não fazem, porque não tem essa oportunidade. É verdade, entendeu? Eu, às vezes estou saindo da fábrica e estou conversando com uma pessoa assim, ele começa a falar alguma coisa, eu falei, vamos orar um pouco? Eu oro com os funcionários, já orei com líderes, eles se dobram diante de Deus, seja qualquer religião que ele pertence, ou não pertence a nenhum, eles ficam quietinhos. Porque quando você faz o que está na palavra, o que foi ordenado, é orar pelas pessoas, entendeu? O Espírito Santo trabalha. Então, levar a nossa família, ensinar a nossa família a orar pelas missões, pelos missionários, eu tenho feito isso aqui. Entendeu? Isso é muito importante. Ensinar a igreja, entendeu? Não somente falar sobre missões, mas falar, vamos orar agora pelos missionários. Cita alguns missionários, alguns nomes, alguns países, por exemplo, o Japão. Entendeu? As pessoas olham para o Japão como um país que tem dinheiro, tecnologia e não precisa de nada. O Japão, às vezes eu penso, acho que o Japão precisa mais do que a África, sabe? Precisa mais, porque esse povo está mais distante, é milenar, entendeu? Sabe, um costume muito diferente, entendeu? Aqui é muito diferente, pastor. Aqui é muito diferente, né? Então, é um país muito difícil. Quando eu fui ao Brasil, alguns anos atrás, eu preguei na igreja do pastor Moreira, para Deus Ministério Ágape, e eu disse assim, exatamente na hora que eu estava pregando, passou uma ambulância lá fora, sabe? Passou uma ambulância. E eu disse assim, eu sei que tem um cemitério aqui perto. E eu disse, toda hora tem gente indo para lá. O corpo, Sim. né? Sim. O corpo e a alma. Entendeu? O corpo, a prefeitura, a ambulância, esse departamento aí, é responsável de conduzir até o cemitério. Mas e a alma dessa pessoa? A igreja. Ai de mim, diz o apóstolo. A igreja é responsável de conduzir essa pessoa para o céu. É verdade. Através do quê? Conhecendo essa palavra, essa ordem do Senhor e obedecendo. Agora, pelos missionários, precisa ser ensinado na igreja. Todo culto seria melhor. Agora chega o momento da oração dos missionários, orar pelos missionários, orar pelas missões. Então, com certeza a igreja aprende. É verdade. O que falta é líder despertado. Entendeu? O que falta é isso. Às vezes colocamos culpa na igreja, nesse irmão, nisso, aquilo, nossos filhos, uma coisa assim. Mas nós sabemos, então vamos ensinar. Mas não é só falar. É tanto, tem tantos, a população é tanto, isso é tanto. Não. Fala um pouco, igual eu falo, e pratica. Entendeu? Vamos orar agora por eles. Entendeu? Talvez começar um fundo, quem sabe, olha, daqui 5 anos vamos enviar um missionário, então vamos criar um fundo, sabe? Porque tem, dentro de toda a igreja, tem ali um missionário. Apóstolo, no meu tempo era mais difícil de levantar essas estatísticas, né? Antigamente, você para poder saber porcentagem de evangélicos, de cristãos, você tinha que ir numa biblioteca, pesquisar um livro, e aí você não sabia se aquilo ali estava atualizado. E hoje não, hoje você pega um celular, você clica, você só aperta o microfone e fala, né? Quantos cristãos tem no Japão?
Já aparece aqui as estatísticas, quantos budistas, quantos shintoístas, e hoje em dia a tecnologia facilita esse trabalho de divulgação, de informação. Às vezes, realmente, o que falta é vontade. O que falta é vontade. Vontade. Mas vê o que diz o versículo 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quando entra no meu coração, no coração do líder, no coração do pai, entendeu? Aí as coisas tendem a avançar. Mas se não estiver no coração, fica difícil. Entendeu? Fica difícil. Eu sempre ensinei aqui na igreja, desde o início, a oração. Sempre falei muito sobre a oração, que eu creio muito no poder da oração. Entendeu? Eu não vejo obstáculo em área nenhuma. Entendeu? Se conheço esse caminho, porque conheço esse caminho. Entendeu? Eu conheço esse caminho e já tenho visto muito resultado, né, do poder da oração. Visto meus resultados que eu tenho testemunhado, tenho falado um dia, talvez particular ou pela live, falar sobre isso, que eu sempre falo. Deus tem um termômetro e nós precisamos ter o nosso. Você vê na parte de Isaías lá, né? Isaías. Deus mediu lá, opa, o altar de Isaías lá, entendeu? Tem tudo que eu quero, então eu mando fogo. Isaías soube que Deus ouviu a oração dele pela resposta. Então, nós precisamos conhecer o caminho da oração, entendeu? E prestar muita atenção se estamos tendo respostas naquela oração, né? Então, nós temos esse caminho. Temos esse caminho. Temos essa força, essa chave na nossa mão. Entendeu? Conhecendo a palavra, colocando isso no nosso coração, daí nós conseguimos passar. Pastor, nossa família está esperando, entendeu? As famílias estão esperando caminhar por um caminho reto. Falta alguém que ensine, que vá com ele. É o que eu sempre falo, a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho. Não é dizer para ele, olha, vai para a igreja, filho, ou faça isso, filho. Vem comigo. Eu vou te ensinar no caminho. Ensina o teu filho no caminho. Deitado, quando estiver deitado, andando, na mesa, tudo junto. Entendeu? Com certeza ele vai aprender. A pessoa entrou para dentro da igreja, pastor, e está esperando aprender, receber, ser salvo, ser curado, ser abençoado, aprender. Não tenha medo, fale, ensine, ore, ministre, Espírito Santo, expulse o demônio, faça tudo que a Bíblia diz, que o povo entrou ali para dentro, principalmente aqueles que estão ali dentro. Entendeu? Eles estão buscando. Se há erro nos pais, se há erro nos líderes. É verdade. Pastor, eu não sei quem foi que criou um jargão, mas antes de eu falar, deixa eu cumprimentar aqui o pessoal que entrou aqui depois. O pastor Marcos, seja bem-vindo, pastor Marcos. Tá, Geopain, não sei se é daí. Pastora Ângela, apóstolo Neemias, sejam todos bem-vindos. Eu não sei, apóstolo, quem foi que criou um jargão que diz o seguinte: se você não pode ir, oferte. Se você não pode ofertar, ore. E aí a pessoa nem vai, nem oferta e nem ora. E nem ora. E esquece, né? Esquece. Na verdade, nós precisamos fazer os três simultaneamente, né? É ir, contribuir e orar. Não é um ou outro. Não é se você não pode ir, oferte, se você não pode ofertar, ore. Nós devemos fazer os três. Missões se faz indo, contribuindo e orando.
mas, infelizmente, pouco se fala sobre isso, né? O que se fala. É nisso aí que eu falei pro pastor. Eu falei muita coisa que hoje me arrependo. Entendeu? Daí eu digo, quando a gente vai para a palavra, a gente vê que está errado. Estamos errados. Né? Ouvimos, repetimos. Entendeu? Induzimos o povo ao erro. Entendeu? Porque o povo não vai para a palavra. A Bíblia diz que os irmãos de bereanos, né? Os irmãos de Bereia, ouvia e conferia na palavra. A maioria não confere. Então eu disse, então eu não... contribuir, eu não vou contribuir, eu vou orar. Eu vou orar, mas daí ele não ora também, né? Eu vou contribuir, mas daí no dia de missão ele não vai, não contribui. Entendeu? E quando chegar diante de Deus, ele vai colocar culpa em quem falou. Zaqueu não vai resolver nada, mas ele vai colocar. Nós precisamos ir por todo mundo. Entendeu? Se não podemos ir para outro país, pregue dentro da sua casa, seu vizinho, em todos os lugares. Entendeu? Contribua. Se você contribuir, os seus filhos vão aprender a contribuir. Não precisa nem falar nada. Pega, leva lá. Entendeu? Senhor, muito obrigado por poder estar contribuindo na obra missionária. Os seus filhos estão ouvindo, estão vendo, eles vão fazer igual. A igreja vai fazer igual. Entendeu? E ore muito. Ore muito. Entendeu? Porque a oração é a chave. E Deus só pode abrir a porta quando tem chave. É uma legalidade. Você coloca a chave, a mão de Deus vem e vira. Nós não conseguimos abrir porta nenhuma, mas conseguimos colocar a chave. Eu chego lá e abre. Glória a Deus. A palavra do Senhor é preciosa. Quando conhecemos a palavra, fica muito fácil as coisas. Muito fácil. Muito fácil. O povo erra por falta de conhecer o mapa aqui. É verdade. Entendeu? É verdade. Erra muito. Erra muito. E vai sofrer muito lá no final. Apóstolo, eu quero ter a oportunidade de fazer uma live com seu filho. Conhecê-lo, conversar um pouco com ele sobre a experiência de passar esses 17 anos no Japão, de ouvir o ministério transcultural aí do outro lado do mundo, e queria ter muita oportunidade de conversar com ele uma hora. Sim, será uma benção, né? Meu filho, começou a trabalhar com 16 anos nessa fábrica, e logo nos iniciamos o trabalho, e sabe, tem que ter dificuldade com louvor, não chega a tocar, na outra semana ele já foi embora, né? Um começa a cantar, depois para, e foi aquele negócio todo. Estava tendo muita dificuldade, e assim nós ficamos 2 anos tendo muita dificuldade. E de um dia para o outro, ele pegou a frente, né? E desenvolveu e nunca mais parou. E hoje ele é pastor da igreja e ainda ajuda no louvor. Tem um líder de louvor, mas ele ajuda. Nunca mais parou. E foi, ensinou os outros músicos, formou um conjunto, pegou firme ali. Então ele tem muita experiência, sim, tem muita coisa, eu creio que vai ser bem proveitoso para os jovens. Foi líder de jovens há bastante tempo. Trabalhou com os adolescentes, com os jovens. Fizemos bastante retiros, congresso grande aqui no Japão. Fizemos congressos grandes. Né? Legal. Para o Japão é grande. Né? Alugamos... O senhor está em que cidade aí no Japão? Auditório, né? Em outros estados. Fomos para os outros estados, fizemos trabalho. Né? E tudo isso ele participou, ajudou. Foi muito, muito especial o trabalho dele. Seria muito bom. O senhor está em que cidade no Japão? Eu estou em Minokan.
Pá, deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Eu não escutei o nome da cidade. Posso no Minocan? Tá dando uma travada na internet. Já voltou, agora voltou. É Minocan o nome da cidade? Posso no... Voltou agora. Tá dando umas travadinhas. Tá me ouvindo? Também é fuso horário de 12 horas. Posso estar me ouvindo? Opa! Está travado. Tá me ouvindo? É, travou um pouquinho. Tô Normal, ouvindo. internet. Tô ouvindo. Qual que é o nome da cidade que o senhor está? Estou na cidade de Minocamo. Minocamo? Minocamo, estado de Gifuken. Sabe mais ou menos a metragem para Tóquio? Para Tóquio, está um pouco longe de Tóquio, né? Então, uns 400 e poucos quilômetros de Tóquio. Entendi. Nós estamos próximo de Nagoya. Já ouviu falar Nagoya? Nagoya já. Nagoya é onde teve aquele terremoto? Aquele tsunami? Não. 2011? Estamos longe do tsunami. O tsunami está mais perto, mais próximo de Tóquio. Ah, tá. Aqui estamos longe do tsunami. Umas 6 horas, mais ou menos, 7 horas de carro. 6 horas de carro, mais ou menos. Entendi. Nagoya eu fico próximo aqui, 40 minutos. Nosso tempo tá chegando no final. Parece que não, mas já vai bater uma hora que a gente está conversando aqui. E eu queria fazer um pedido. Alegria. Pois não. Queria lhe fazer um pedido. Eu acho que nenhuma das lives que eu fiz até hoje eu senti de pedir para alguém orar, fazer uma oração. Eu queria pedir que o senhor orasse, abençoasse a nossa vida, abençoasse esse trabalho. E minha oração é que o Senhor cada dia mais desperte mais pessoas com o coração em chamas pelo campo missionário e que seja uma pequena fagulha de algo grande que o Senhor tem para realizar através desse projeto. Amém. Vamos orar. Vamos orar sim. Né? E eu creio muito no poder da oração, que eu estou orando pelos pais que estão conectados, estão ligados, né? E nessa oração que Deus desperte outros pais a estar despertando seus filhos no temor da palavra do Senhor. Amém. Vamos orar. Pai Santo, Pai Eterno e Poderoso, neste momento, Senhor, tão especial, Senhor, nós estamos junto com o Senhor, para falar com o Senhor. Pai, nesta hora, Senhor, eu quero te agradecer por este momento tão precioso, tão lindo, Senhor. Estamos aqui falando a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Paulo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse trabalho lindo que ele tem feito, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela família dele, Senhor.
Meu Deus, para aqueles que estão junto conosco nesta live, Paizinho Santo. Mas agora, Senhor, eu peço a Ti uma bênção especial. Senhor, vem com o Teu poder, Senhor, com as Tuas mãos poderosas sobre a nossa vida, Senhor, sobre a minha vida, o meu lar, o lar do pastor Paulo, Senhor, meu Deus, os lares, Senhor, daqueles que estão conectados conosco, Pai. Pai de misericórdia, Senhor, nos leva a conhecer mais a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha, Senhor, com esta chama arder mais do nosso coração, dia após dia, Senhor, para que possamos ser despertados, Senhor, pelo Teu Espírito, a conhecer mais a Tua palavra, a estar mais na Tua presença, a passar mais tempo, Senhor, na Tua presença, em oração, porque só assim nós aprenderemos com o Senhor, vendo a Tua palavra e orando e falando contigo, aprenderemos mais de Ti, Senhor. E os Teus caminhos são retos, Senhor. A Tua palavra é verdadeira e é poderosa, e assim poderemos levar para os nossos filhos, inculcar na cabeça dos nossos filhos, Senhor, para que eles trilhem o caminho reto. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nesta manhã e tarde, Senhor, manhã, Senhor, e tarde, Senhor, manhã aqui no Japão, tarde no Brasil, Senhor, eu ministro sobre a vida deles, Senhor, uma bênção especial, Senhor, meu Deus, para que, Senhor, eles venham, Senhor, entrar pela Tua palavra, dedicar a Tua palavra, Senhor, seguir a Tua palavra, obedecer a Tua palavra, Senhor, lendo, orando, Senhor, contribuindo, indo, Senhor, aos campos missionários, Pai. Eu oro, Senhor, por este Japão, Senhor, para que seja levantado mais missionários, porque esta é a Tua palavra, dizendo, orai para o Senhor da Seara levantar missionários. Eu oro para que o Senhor levante, Senhor, neste país e em outros países, para que venham para cá evangelizar, Senhor, este país. Eu oro, Senhor, pelo Brasil, eu oro, Senhor, pelos países, pelas nações, Senhor, deste mundo, Pai. E que sejam levantados, Senhor, missionários, homens e mulheres valentes, cheios do Teu Espírito, para levar a Tua palavra, Senhor. Porque a seara é grande. Senhor, já está pronta. O que falta é missionário. Deus, levanta missionários. Pai, levanta, Senhor, ceifeiros. Levanta homens e mulheres, Senhor. Mas neste momento, Senhor, especial nessa live, eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Eu posso. Faltam Amém. 5 segundos. Obrigado. Eu que agradeço, pastor.